Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, no Palavra de Encorajamento, eu quero meditar com você aqui no Salmo 78. Nós vamos ler aqui do versículo 3 até o 7. E quero começar já lendo aqui com você, amém? Se você tiver a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia para você acompanhar. Essa versão que eu vou ler é a NVI, é a nova versão internacional. E diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, preste atenção nessa palavra, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Essa é uma palavra que eu tenho andado com uma certa preocupação, né? Uma grande preocupação com esta geração. Eu conversando com meu filho hoje, nós estávamos conversando, né? Nós gostamos muito de conversar sobre a palavra de Deus. E nós estávamos falando sobre essa questão desta geração, dos jovens, das crianças, dos adolescentes dessa geração. Porque outro dia andando na rua, né? Me veio essa palavra porque outro dia eu estava andando na rua e eu notei algo, né? Parei a prestar atenção. Eu gosto muito de prestar atenção nas pessoas, nas atitudes das pessoas. E eu prestei atenção. Passei por uma pessoa mais idosa, nos cumprimentamos, aí olhei as pessoas mais jovens, né? Elas passam, nem olham, não prestam atenção. E eu fiquei preocupada. Eu falei: Senhor, será que essa geração, a nossa geração, né? No caso a minha, não sei você que idade você tem, mas será que essa nossa geração, aqueles que têm 40, 50 e acima dos 50, será que a nossa é a última geração, que é uma geração bem educada, que cumprimenta, que dá bom dia, boa tarde, boa noite? Eu sei que tem algumas exceções, mas sabe, as exceções são tão poucas nessa geração, de jovens que são atenciosos com as pessoas mais velhas, que têm respeito. Eu não sei você, né? Mas da minha família nós pedíamos bênção, né? Bênção pai, bênção mãe. E isso é importantíssimo. E tem se tirado muito isso da vida das crianças, dos adolescentes. Hoje em dia é muito raro. Só nos interiores ainda tem, né? Eu tenho uns sobrinhos que eles moram no Pará e... Pará, Amazonas. E eles pedem bênção, eles falam bênção tia, e tem mais de 30. Né? Não vou entregar a idade dos meus sobrinhos, nem o nome. Mas eles são tão respeitosos, sabe? Foi a maneira como meu irmão e minha cunhada criaram. E eu acho isso tão bonito, tão importante, é até importantíssimo, é vital para a vida de um filho, de um jovem, né? Que ele peça a bênção e uma pessoa mais velha diga: Deus te abençoe, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Assim os antepassados, diz aqui, fala de Jacó, né? E essa palavra que nós lemos diz que os nossos antepassados, eles vivenciaram milagres, o poder de Deus. Está falando aqui de Jacó, do povo de Israel, mas é para nós também. A palavra de Deus foi escrita para nós, está escrito. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então as histórias que estão na Bíblia, a história de Israel, tudo apontava para nós aqui também, para o nosso ensino. Então nós precisamos fazer isso. Olha o que diz aqui: o que nós ouvimos e aprendemos dos nossos pais, nós contaremos para os nossos filhos. E os nossos filhos contarão para os filhos deles, e os filhos deles contarão para os seus filhos. Ou seja, os grandes feitos de Deus, quem é Deus. Sabe, eu tenho uma séria dificuldade. Eu aprendi que a gente não deve levar filhos para a igreja, a gente tem que levá-los para Deus. Claro que a igreja é um lugar ali de comunhão, né? A gente participa do culto, a Santa Ceia e tudo mais. Tem igreja que tem atividades, acampamentos e tudo mais. Porém é importantíssimo, meu irmão, minha irmã, não sei se você é pai, mãe, não sei se você é avô, é avó, né? É tio, mas se tem alguma criança na sua casa, na sua vida, na sua família, é muito importante isso. Nós contarmos para a próxima geração o que Deus fez, os milagres de Deus. Sabe, quando acontecer um milagre na sua vida, na sua casa, aí conta para as crianças, reúne as crianças, fala: olha filho, o Senhor fez assim, assim, assim. Sabe, eu tenho
situações da minha vida, milagres que nós vivenciamos como família, que nossos filhos sabiam de tudo. Esses dias, até poucos meses atrás, um dos meus filhos me lembrou, ele não mora no Brasil agora, mas ele estava me lembrando de milagres que ele viu acontecer na nossa casa, de orações que nós fizemos e foram respondidas, de um dia em que eles queriam comer uma bolacha e não tinha bolacha, não tinha dinheiro, não tinha pão, não tinha. E ele se lembra de eu ter aberto o armário, e eles eram pequenos, eles olharam para dentro e falei, filhos, não tem nada, mas nós vamos orar ao Senhor, Deus vai prover. E nós oramos ao Senhor, não demorou acho que 5, 10 minutos, uma vizinha bateu na porta, né, uma vizinha que nem tinha tanta condição, mas ela tinha ganho uma cesta básica tão grande que ela dividiu, porque sempre que ela precisava também eu abençoava ela. E ela dividiu aquela cesta básica comigo, e meu filho se lembrou disso, que nós vivenciamos muitos milagres. Lá em casa, febre, a gente curava com oração, dor, era tudo oração. Depois a gente levava no médico, mas primeiro a gente orava, né? E muitos milagres aconteceram em casa. Meus filhos quase nunca foram para hospital, para pronto-socorro, né? Não estou dizendo que isso tem que ser uma regra, mas é bom a gente desenvolver a fé e desenvolver a fé nas crianças, inculcar nos nossos filhos que Deus faz milagres, que Deus é poderoso. Diz aqui o versículo 7, diz, então eles porão a confiança em Deus. É por isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças, para os adolescentes, né? Para os jovens até, que Deus, Ele é maravilhoso, que Ele faz milagres, que Ele é o mesmo, esse Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, Ele é mesmo hoje. A palavra diz que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é eternamente o mesmo. Então, o Deus que fez milagres no passado, Ele faz hoje também, né? Eu há pouco tempo, eu tenho um vídeo aí que eu falo de um menino que ressuscitou, e meu filho também. Um dia uma pessoa aqui no condomínio infartou, e meu filho orou, e a pessoa voltou a viver. Então, nós temos que vivenciar milagres, falar da grandeza de Deus, para que as próximas gerações conheçam a Deus. E a minha grande preocupação foi essa nova geração, né? Os adolescentes, os jovens, as crianças, eles conhecem a Deus? Eles sabem quem é Deus? Eles oram, eles buscam a Deus diante de alguma situação, como diz aqui no 7, né? Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. É muito importante isso. Eu fiz uma postagem outro dia, acho que foi no Instagram, sobre não tirar Deus da nossa vida. Nós não podemos tirar Deus da nossa casa, não podemos tirar Deus das nossas escolas, das nossas instituições, não podemos tirar Deus do nosso país, da nossa nação, porque a palavra de Deus diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus não tem vida, nós não temos vida. Não tem paz, não tem concordância. Então, nós precisamos, viver a palavra de Deus e nós ensinarmos à próxima geração. Então, se você tem filhos pequenos, por favor, pegue suas crianças, leia a Bíblia com eles, conta sobre os feitos de Deus, mas não conta com uma simples leitura, sabe? Eu já estava falando com meu filho sobre isso, que eu não gosto quando a criança diz assim, o Jesus fez isso. Quando diz o Jesus, eu já sei que ela não sabe nada sobre Jesus. Ela só vai para a escolinha da igreja, aprende ali no livrinho, uma liçãozinha. Então, querido irmão, querida irmã, não leve a sua criança para a igreja, para o cultinho, para a salinha. Leve seu filho para Deus. Leve seu adolescente para Deus. Se você colocar fundamento no seu filho, ele não vai se perder. Ele pode até ir lá fora dar uma volta, mas ele vai voltar. Sabe por quê? A palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz assim, instrui a criança ou o menino, dependendo da versão, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Aí você pode dizer, mas a fulano criou o filho na igreja. Na igreja? Criou na presença de Deus? Sabe, há anos atrás, eu não sei se eu já falei em algum vídeo, sobre o meu temor. Meus filhos eram pequenos ainda, e um dia nós estávamos numa van, vários irmãos conversando, as crianças ali dentro também, nós estávamos indo acho que para a igreja, alguma coisa saindo da minha casa e indo para a igreja. E nós estávamos numa conversa e de repente alguém falou, nossa, mas filhos de crentes, todos os filhos de crentes quando chegam na adolescência se desviam. E a conversa gerou em torno desse assunto, filho de pastor preso, filho de crente usando drogas. E eu comecei a ficar preocupada ali, os meus filhos eram pequenos, mas eu comecei a ficar muito preocupada, né? Aliás, eu tenho 4 filhos, qualquer dia eu conto um pouquinho da minha história aqui, para quem não me conhece. E eu fiquei preocupada com os meus filhos, falei, Deus, o que vai ser dos meus filhos na adolescência, Senhor? Por que eles se perdem? Por que os filhos do crente se perdem na adolescência? E eu não tinha tanto tempo de convertida na época também, e veio aquela preocupação ao meu coração. E com o passar dos anos, o Espírito Santo foi me falando, até que um dia, meus filhos ainda não tinham chegado à adolescência ainda, e um dia meditando na palavra, em Provérbios, o Senhor falou comigo em Provérbios 1:7.
que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que eu preciso fazer para que meu filho permaneça na presença de Deus, minha criança? E nós precisamos colocar no coração dos nossos filhos o temor a Deus, sabe? A princípio, nossas crianças, nossos filhos, eles não vão amar a Deus, mas eles precisam ter temor a Deus. Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, ele tem uma pregação que ele fala do paraquedas reservas. O paraquedas principal é o amor, né? Nós amamos a Deus. Mas se o amor falhar, tem o paraquedas reservas, que é o temor, né? Eu vou servi-lo por temor, por medo, é medo mesmo, né? E eu aprendi o seguinte também, aprendi vivendo, aprendi aprendendo, né, com mulheres de Deus também, que nós, mães, não somos amiguinhas dos nossos filhos, que os pais não são amigos dos filhos. Nós somos amigos depois que eles se tornam adultos. Enquanto eles são criança e adolescente, nós não somos amigos, nós somos pais, nós temos autoridade, né? Eles têm que temer sim, eles têm que nos temer, né, e nos respeitar. Até que chega uma idade que eles se tornam amigos e nós nos tornamos amigos deles. Mas enquanto eles são pequenos, eles precisam nos obedecer, porque senão está tudo errado. É necessário haver respeito, haver temor. Aqui fala sobre isso, dos pais ensinarem para os seus filhos sobre os feitos de Deus, ensinar para eles, aqui fala dos mandamentos, né? Os 7, para que os filhos obedeçam os mandamentos de Deus. Por que está uma confusão generalizada no mundo? Né? Filhos rebeldes, crianças rebeldes, adolescentes rebeldes, falta temor a Deus. As crianças não estão sendo ensinadas mais. Os pais estão tão ocupados, precisam tanto trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, o seu filho, tudo bem que você precisa pagar as contas, tem que pagar aluguel, tem que comprar comida, mas o seu filho precisa mais da sua presença do que dos seus presentes. O seu filho precisa de você, o seu filho precisa de referência na vida dele. E acima de tudo, ele precisa conhecer a Deus. Não é levar filho para a igreja, é levar filho para Deus, para a presença de Deus, né? Tanto que eu sou a favor de que as crianças fiquem no culto. Criança, adolescente, tem tudo ficar no culto lá, aprendendo a adorar junto com os pais, aprendendo a louvar, aprendendo a reverenciar o Senhor. Depois separa, né? Por faixa etária, né? Cada um aprendendo ao seu nível. Mas é muito importante isso. Levar as nossas crianças para Deus, inculcar neles a palavra de Deus, dizer para eles quem é Deus. E o Senhor é Deus, Ele faz milagres, o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Outro dia eu achei um absurdo, eu ouvindo um homem de Deus ministrando, assistindo um vídeo, e ele falando de um pai que chegou para crente, um pai crente, que chegou para sua filha adolescente, para os seus filhos adolescentes, alguma coisa assim, e falou: olha, essa história de Adão e Eva é tudo uma lenda, viu? Não é bem assim não. Desculpe, irmãos, gente crente dizendo isso. Onde já se viu uma coisa dessa? A história da criação é real. Deus é real, Jesus é real. É a palavra que eu já falei. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Né? O apóstolo Paulo, ele fala: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus nós não existimos. Sem Deus nós não existimos. Então nós precisamos inculcar isso nas nossas crianças, para que eles tenham temor a Deus, para que eles tenham respeito. Paulo fala de tempos trabalhosos no final dos tempos, filhos desrespeitando os pais, até matando os pais, né? A gente lê na palavra que filhos que vão matar os seus pais, e já acontece isso há anos. Então é necessário que nós levemos as nossas crianças a Deus. Os meus filhos hoje já são adultos, eu tenho um neto, e nós precisamos levar as nossas crianças para Deus, para Deus. Elas precisam temer a Deus. Lá na frente elas vão aprender a amar. A palavra em 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, né? E quando Paulo vai terminando, ele diz assim: quando eu era criança, quando eu era menino, eu pensava como menino, né? Eu agia como menino. Depois que eu cresci, me tornei adulto, eu passei a agir como adulto. Então, a princípio, a criança ela tem sim que temer aos pais e temer a Deus. Com o tempo ela vai aprendendo a amar, mas a princípio é o temor, é o paraquedas reservas, né? Deus quer que nós o amemos, mas se não dá para amar, vamos temer. Vamos servir, nem que seja por medo, por temor, mas o importante é nós sermos salvos. O importante é que nossas crianças, nossos adolescentes temam a Deus para que elas sejam salvas. Porque mais do que sermos felizes, Deus quer que nós sejamos santos, para que nós possamos morar no céu. Porque sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, meu querido, minha querida, desculpe o vídeo longo, desculpe falar muito, mas é uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu acredito que é necessária, extremamente necessária.
Eu tenho visto coisas, sabe, tão ruins na televisão, na rua, de desrespeito, quanto desrespeito de adolescentes para com os adultos, as crianças, uma falta de respeito generalizada, né? Então, nós precisamos, nós cristãos, nós que tememos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos ao Senhor, nós precisamos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. A nossa geração tem que contar para a próxima geração. Foi o que eu pensei. Será que a última geração de pessoas bem educadas, sabe? Pessoas ali que zelam umas pelas outras. Será que a nossa geração é a última geração? Nós vivemos uma geração tão sempre ligada na tecnologia, nas coisas tecnológicas, que elas não têm tempo de olhar no rosto das pessoas e cumprimentar uma pessoa idosa, dar o lugar no ônibus, sabe? Ser educado. E é muito importante, o temor a Deus faz isso, conhecer a palavra de Deus faz isso, educa. Então é importante, amém? Querido irmão, querida irmã, que o Senhor fale ao teu coração, que o Espírito Santo fale ao teu coração, né? Não se aborreça comigo se você tem filhos pequenos, se você diz, mas eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. Meu querido, minha querida, ache tempo agora, para lá na frente você não ter que fazer tempo, orando, pedindo oração, clamando, jejuando. Então, fala sobre Deus agora para o teu filho, para a tua filha, para que não venha amanhã, né? Você ter que fazer um trabalho redobrado para levá-lo, para buscá-lo de volta, para trazer de volta para a presença de Deus. É melhor segurá-los na presença de Deus do que ter que trazer de volta. Amém, querido? É com muito amor, meu irmão, minha irmã, que eu ministro essa palavra de encorajamento para você. Ministra a palavra de Deus, fala. Uma geração contará a outra geração os louváveis feitos do Senhor. Conta para o teu filho, para a tua filha, os louváveis feitos do Senhor. Não importa se ele já é adolescente, se ela já é adolescente. Senta aqui, filho, vou te falar sobre Deus, sobre o amor de Deus. Nós só estamos aqui por causa do amor de Deus. Fala sobre Jesus, sobre a salvação. Amém, querido? Amém, minha querida? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde a tua casa, a tua família, que Deus guarde os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos. Que Deus guarde as nossas crianças. Ore todos os dias pelos seus filhos. Ore pelas crianças da nossa nação. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, no nome de Jesus.